Bem-vindos a mais um episódio do podcast Manual Vida Saudável. Meu nome é Marielle Mello, sou endocrinologista e meu objetivo é tratar diabetes, tireoide e obesidade de uma forma leve e descomplicada. Em cada episódio, vamos discutir um tema relevante ou polêmico na endocrinologia, sempre com a ajuda de um convidado especialista no tema em questão. E o tema do episódio de hoje é como dormir pode te ajudar a emagrecer e vice-versa. A apneia do sono é um distúrbio que causa pausas na respiração durante o sono, podendo levar a problemas como sonolência, cansaço, pressão alta, diabetes e até mesmo doenças cardiovasculares. A obesidade é um dos principais fatores de risco para a apneia do sono, pois o excesso de gordura no pescoço e na região torácica pode dificultar a passagem de ar pelas vias respiratórias. Mas como saber se você tem apneia do sono? Como a obesidade pode influenciar nesse distúrbio? E como a qualidade do sono pode afetar o seu peso e o seu metabolismo? Essas e outras questões serão respondidas pela doutora Isabel Tereza, formada pela Unievangélica, com residência em clínica médica no Hugo, residência de pneumologia pelo HC-UFG e titular da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Seja muito bem-vinda, Isabel. Obrigada por ter aceitado esse convite. É um prazer te receber aqui. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer falar de uma doença aí que pouca gente sabe, né? É subdiagnosticada e as pessoas entenderem também como elas podem ter os sintomas e a gente encontrar essa doença aí mais vezes. Porque se não sabe que tem, não tem como tratar, né? Exatamente. Acho que é uma das doenças mais desconhecidas. Sim, subdiagnosticada não só aqui, né? No mundo todo. A gente sabe que o subdiagnóstico é mundial. Então, para começar, né, vamos começar do começo. O que é a apneia do sono? Quais os tipos? Como que ela é classificada? Então, para a gente entender um pouquinho, assim, historicamente aí da apneia do sono, né, e o quanto isso já é antigo e o quanto a gente ainda não vê muito o diagnóstico da doença e as pessoas não sabem que elas são portadoras da doença. Tem relatos de 300 anos antes de Cristo, um ditador, imperador grego lá, ele era super obeso, tem relatos na literatura, e ele tinha pausas no sono, e ele tinha medo de morrer durante essas pausas, então os médicos da época colocavam agulhas no abdômen dele para ele, de certa forma, não ter essa pausa respiratória, né? E ao longo de toda a história, permeou-se muito e com, né, vários mitos e medos, enfim, sobre o sono. Então, ao longo da história, a gente sabe que sempre teve esse padrão de vigília, de sono e vários estudos, né, e vários mitos e crenças sobre isso, né? E ao longo da história, a gente tem alguns relatos, né? Nos últimos anos, ali pela década de 1920, já tem alguns relatos de apneia do sono mesmo, e eram pessoas obesas com sonolência diurna, né? Era o principal ponto observado e foi o que levou a vários estudos ali. Então, parando um pouquinho na parte histórica, né, o que é a apneia? A apneia ela é uma doença do trajeto da via respiratória, né? Para a gente ser mais didático, a gente divide a via respiratória em dois pedaços, a via baixa e a via alta, né? Então, a apneia ela afeta o trato respiratório superior. É como o cano que leva, né, o ar para o pulmão. Esse cano ele tem problema. E qual é o problema? É uma flacidez desse cano, seja por diversos fatores, né? A obesidade é um desses fatores, porque a gente sabe que aumenta o peso ali na caixa torácica, a gente aumenta a gordura do pescoço, tem alguns estudos que falam até de engordar a língua, no tamanho da língua aumentar, e a gente sabe que durante o sono a gente relaxa essa via aérea. E em determinado momento, no sono mais profundo ali, um relaxamento, essa via aérea desaba. Então a gente para de entrar ar dentro do pulmão, então a gente não consegue fazer essa troca gasosa de forma adequada. Como se tivesse obstruído o cano ali que leva o ar. Exatamente. Então a gente não tem um problema baixo, né? No pulmão é tá saudável, ótimo. Mas o trajeto, ele é alterado. Então são pausas durante o sono por problema no trajeto que leva o ar até o pulmão. E a gente tem tipos de apneia, né? Essa apneia em específico que a gente está falando é a apneia obstrutiva do sono. A gente tem a apneia central, que no caso não está correlacionada com a obesidade, está correlacionada com doenças cardíacas, insuficiência cardíaca principalmente, né? E hoje a gente está abordando a apneia obstrutiva do sono. Que é a mais comum, né? É a mais comum, é a mais prevalente e é a que tem relação com a obesidade. E ela pode ser dividida em leve, moderada e grave, né? Isso vai depender dos índices de apneia ao longo da noite. E para saber se é leve, moderada e grave, é só pelos sintomas ou tem um exame específico para isso? Tem o exame. A gente só consegue definir se ela é leve, moderada ou grave pela polissonografia, que é o nosso exame diagnóstico, né?
ele vai ser feito durante a noite, durante o sono, né? E a gente vai determinar quantas pausas a pessoa está tendo aí durante esse período de sono. Então, até 5 pausas por hora, qualquer pessoa pode ter. A gente, numa noite mais cansada, uma noite, às vezes, que você bebeu mais um pouquinho, a gente vê até que os homens costumam roncar mais um pouco com a questão do álcool. Então, até 5 é normal a gente ter. De 5 a 15 eventos por hora é uma apneia leve, de 15 a 30 moderada e acima de 30 é uma apneia grave. E nessa pausa dura quanto tempo? Tem uma definição ou... Tem definição porque a gente separa entre uma apneia e uma hipopneia. Então, depende do tempo e do percentual ali que está passando o ar. Durante o exame, a gente consegue avaliar isso. Então, a gente consegue diferenciar se é apneia ou hipopneia. Na prática, a gente vê que, às vezes, isso aumenta um pouco o índice ou não, mas também não tem uma correlação com o sintoma. Então, é importante a gente reforçar um pouco isso, né? A obesidade tem relação, o índice de apneia mais grave, ele tem consequências, mas às vezes uma pessoa com uma apneia moderada, ela é muito mais sintomática do que uma pessoa com uma apneia grave. Então, isso não tem uma correlação específica entre a gravidade e o sintoma ou a obesidade. E durante essa pausa, né, durante essa apneia, a oxigenação no organismo cai, tem uma dessaturação de... Não. Tem uma dessaturação? Tem uma dessaturação ali ou não? Tipo, pausou, voltou, vida que segue. Existe sim. E isso é o que torna a doença mais grave, né? A gente sabe que durante a apneia é a fechada completa. Então, a gente para de entrar o oxigênio ali naquele momento. Se eu tenho uma apneia que dura muito tempo, isso vai provocar uma dessaturação. E isso é o principal mecanismo de estresse ali, que gera patogênese mesmo, que a gente, né, vai falar ao longo das do episódio das consequências. Então, sim, a dessaturação é muito importante e é ela que vai gerar os sintomas ali em detrimento da pausa respiratória, porque a pausa dá a entrada de oxigênio e a gente precisa de oxigênio para viver. Vamos explicar vamos detalhar mais o que é essa dessaturação, porque eu acho que para quem não é médico às vezes não entenda. A dessaturação é quando o nível de oxigênio no sangue fica abaixo de quantos por cento? A gente considera uma dessaturação quando ela está abaixo ali de 90%, né? E depende do basal que o meu paciente está ali. Então, se o meu paciente, às vezes, já tem uma saturação mais baixa, se a gente cai acima de 2 pontos, a gente já considera que é uma dessaturação. Entendi. Para, assim, o geralzão, abaixo de 90, dependendo do paciente, a gente considera um pouquinho mais baixo que isso. Entendi. E aí, quais são os sintomas que fazem uma pessoa desconfiar que tem apneia do sono no dia a dia? O que ela pode falar assim, não, eu preciso procurar um médico para ver se eu tenho essa doença? A gente também pode dividir os sintomas em diurnos e noturnos, né? É importante entender que a gente tem repercussões clínicas, a gente tem repercussão sintomática dessa doença durante o dia. À noite, o mais comum é o ronco, né? Então, as pessoas que roncam, elas têm que prestar atenção se elas estão sentindo algumas outras coisas ou não. E as pausas respiratórias. Então, isso é muito comum. O cônjuge, às vezes, percebe o outro engasgando, acordando. A própria pessoa, né, ela acorda engasgada, sufocada. Então, isso é um sinal. Eu tenho pacientes que falam, eu fiquei muito assustada porque eu acordei sufocada. Isso. Ou a esposa, que sempre vai, né, na consulta, fala que ele tá parando de respirar à noite. Isso é um sinal clássico. Isso é um sinal clássico da apneia do sono. Então, é importante até que, né, o parceiro ali que esteja dormindo com a pessoa perceba isso, ainda mais se ela ronca, né? E à noite também, às vezes, é aquele período de muita insônia, de vários despertares noturnos, às vezes até associação com idas ao banheiro mesmo, né, à noite. Então, esses são os principais sintomas durante a noite. E o que acontece durante o dia? Durante o dia, a gente pode ter um pouco de cefaleia matinal, aquela pessoa que eu posso falar para ela, olha, hoje você está de folga, você pode dormir o tanto que você quiser, e ela vai acordar cansada do mesmo jeito, né? Então, fadiga, cansaço. Hipersonolência, né, durante o sono, a gente tem alguns relatos na literatura de até acidentes de trânsito, operadores de máquina, então pela sonolência diurna, irritabilidade, né, a gente sabe que uma noite que a gente não dorme bem, a gente fica mais irritado. E às vezes ao longo da vida a pessoa acaba se acostumando ali, porque virou um padrão, ou a doença começou leve, foi ficando pior,
E acaba que esses sintomas também, o corpo ele vai criando mecanismos de sobrevivência ali, né? Eu sempre falo isso, olha, você sobreviveu até aqui com a apneia do sono, né? Porque realmente são sintomas que são importantes e a gente acaba deixando passar aí no dia a dia. Às vezes a pessoa até desconhece o que é uma vida normal, né? O que é acordar descansado, o que é não estar irritado durante o dia, o que é passar um dia inteiro sem sentir sono. Porque, igual você falou, vai acostumando. Ninguém nunca falou que isso era, que não era normal, né? E aí acaba que vai acostumando e perde a qualidade de vida, né? Isso. E a gente também hoje é bombardeado, né? Com cansaço, fadiga, todo mundo tá cansado, todo mundo tá fadigado. Então, e às vezes a gente quer alguma coisa milagrosa aí para resolver isso e não quer resolver as outras coisinhas. Então, o sono, ele é um fator primordial ali para resolver isso. Não adianta a gente tentar resolver uma questão de fadiga, cansaço, se a gente não for ver como tá o sono dessa pessoa. Não adianta querer estar bem se você não dormiu bem, né? O nosso corpo precisa de descanso. Eu falo para os meus pacientes que nosso corpo não é igual um carregador que você coloca na tomada a hora que você quiser e ele tá funcionando de novo. A gente precisa ter horas reparadoras de sono. Não é também só, dormir 12 horas, mas essas 12 horas não forem efetivas para o descanso. Isso, não tiverem uma qualidade boa do sono, porque dentro, né, da apneia do sono, e a gente falando um pouquinho aí dessa pausa respiratória, né, o que acontece? Quando a gente dorme, a gente realmente tem que entrar num stand-by ali, né, a gente precisa daquele momento para reparar. E a gente repara várias funções, né? Então, a gente pode falar aí desde a parte da pressão arterial. Então, o nosso coração, ele bate mais devagar, a nossa pressão fica mais baixa, né? O nosso pulmão, em teoria, ventila menos por minuto, porque a gente tá no momento relaxado. Relaxado. O nosso cérebro ali tá reparando memória, né? Atenção, descanso, as próprias funções neuroendócrinas, né? De liberação de hormônio, tudo isso a gente faz durante o sono. Agora, imagina se durante a noite eu desaturo, né? Então, durante o dia, eu vivo saturando 95%, 97%. Quando eu durmo, a minha saturação vai para 80%. E a gente vê isso muito. É muito comum saturações muito baixas durante o sono. Então, eu sempre brinco com os pacientes que é assim, a gente vai mandar você capinar um lote. Só que você vai capinar o lote um dia com comida e com água, e no outro você vai capinar sem te dar água e comida. Então vai ser muito mais penoso, né? O corpo vai conseguir reparar aquilo, ele vai conseguir efetuar aquelas funções até um certo limite, óbvio, mas vai ser muito mais difícil. Então por isso que o sono se torna algo extremamente perturbado mesmo e super ruim, e as pessoas não acordam bem no outro dia. Não tem como, né? Porque igual você falou, a pessoa que tá sem comida e sem água para capinar um lote, ela vai fazer o serviço, mas não vai fazer bem feito. Sim. E aí você falou da obesidade, a questão do aumento da circunferência do pescoço e do tórax também. Algum outro fator em relação à obesidade faz com que a apneia do sono seja mais frequente e seja mais grave também? A obesidade, ela é o principal fator de risco, né? Para a apneia obstrutiva do sono. Outros fatores de risco são sexo masculino, então homens, eles têm uma formação da via aérea alta um pouco diferente da mulher, ele tem uma parte mole ali, o palato mole um pouco mais extenso. E alterações crâniofaciais, então a gente sempre lembrar também aquele paciente que às vezes não tem o queixo, um queixinho menor, né, e tudo. Isso geralmente o bucomaxilo acaba vendo um pouco antes da gente. E as mulheres também, a gente é um pouco protegida, isso tem alguns relatos que a gente pode ter um pouco de proteção contra a apneia do sono pela parte hormonal. E aí, depois da menopausa, a gente acaba vendo que a mulher começa a roncar mais, ter mais apneia e tudo. Isso associado, claro, ao ganho de peso, que é muito frequente a gente ver essa associação. E em relação à obesidade, né, o que eu gosto de sempre chamar a atenção? Ela é o principal fator de risco, mas não é uma obesidade alta, né, um grau alto de obesidade que vai ser o provocador de uma apneia grave. Então, eu posso ter um paciente que não é obeso ou que tem uma obesidade grau 1, por exemplo, e tem uma apneia super grave. Então, isso a gente não pode deixar passar, porque aquele paciente estereotipado que ronca, que tem um ganho de peso muito grande, né, que tem um pescoço grande, esse paciente a gente acaba desconfiando. Mas, às vezes, eu tenho uma pessoa ali que tem um sobrepeso, estou fazendo de tudo para emagrecer, estou sempre cansada, meu sono não é bom. Então, essa pessoa, ela pode ter um índice de apneia muito grave e até maior do que uma pessoa que tem um peso muito mais alto. E aí, nesses casos, é interessante a gente perguntar aqueles outros sintomas que você falou anteriormente, né? Você está acordando sempre cansado, fica com sono durante o dia, né? Daí é importante fazer o exame nessas pessoas também, né? Sim, é importante por isso, porque não tem uma correlação direta com a gravidade e o peso.
não é, assim, diretamente proporcional, né? E só tem esse jeito de fazer o diagnóstico, só com a polissonografia, não existe nenhuma outra forma. Não existe nenhuma outra forma. A polissonografia é o principal método diagnóstico, é o padrão ouro, né? Hoje, a gente, visando isso, né, o diagnóstico, a gente sabe que a doença é subdiagnosticada, a gente criou, né, a ciência criou tipos de polissonografia. Então, a gente tem a polissonografia que é completa, que é aquela polissonografia tradicional, que às vezes o paciente tem pavor, né? Eu não quero dormir na clínica, não é minha cama, e reclama horrores. Ou não vou conseguir dormir na clínica. Dormir, exatamente. Então, essa é a polissonografia tipo 1, é uma polissonografia que a gente fala que é completa, e ela é completa porque ela analisa vários fatores além da apneia, né? Então, é uma polissonografia que a gente investiga distúrbios do próprio sono, da arquitetura do sono, a gente faz movimento de mento, de olho, de perna, de caixa torácica. Então, essa é a polissonografia completa. E serve para diagnósticos de outras doenças aí que a psiquiatria, a neurologia acabam usando. E existe hoje a polissonografia domiciliar. Então, isso eu sempre gosto de reforçar e eu uso esse artifício aí no dia a dia para ter mais diagnóstico, né, e para convencer as pessoas a fazerem o exame. É a polissonografia tipo 3, né? Ela é um aparelho que você coloca e tem o canal do sono que a gente precisa, da apneia e da saturação. Então, a pessoa vai na clínica, ela coloca o aparelhinho nela, ela vai para casa, dorme na cama dela, e no outro dia ela desliga e devolve na clínica e é feita a leitura. É um bom método, né, para a apneia do sono. A gente sabe que tem algumas limitações, principalmente porque esse paciente tirar durante a noite, enfim, a gente perdeu o exame. Perdendo o exame ali, mas eu sempre acho que vale a tentativa, a gente vê muito sucesso aí nesse exame e muita adesão das pessoas, né, eu realmente gosto de falar que existe esse método porque a gente consegue sim fazer diagnóstico, né, poucas horas de sono ali monitorizado, a gente já consegue sim dar o diagnóstico da apneia do sono. Ah, isso que eu ia te perguntar, com poucas horas já dá para fazer o diagnóstico, então não precisa ser, tipo 8 horas de sono para ver. Não precisa. A gente pode ter 4 horas de sono que a gente consegue fazer o diagnóstico. E se ele for para a clínica e não dormir, o que faz? Aí a gente vai analisar, né? Primeiro, a maioria dos pacientes reclama que não dorme, né? 100% das pessoas não dorme nada. Mas a gente consegue ver onda de sono. Então, às vezes a gente fica naquele estado de vigília ali, ou a gente tem a percepção de que não dormiu, mas na clínica a gente tem um monitor neurológico, ele faz a onda do sono. Então, se você entrou naquele sono, a gente está monitorizando, né? Prega coisinhas no cabelo e a gente vê essa onda do sono mesmo. Então, a gente consegue documentar, assim, dormiu e se teve apneia naquele momento. Então, a grande maioria dos exames acaba que o paciente passa 8 horas ali na clínica, 6 horas na clínica. A gente consegue documentar a onda de sono e a gente consegue documentar a apneia. Ainda mais se for uma apneia moderada ou grave, né? Para a gente falar um pouquinho do índice aí. Então, se a gente considera a apneia moderada, e a partir daí a gente entende que é mais sintomático, a gente tem acima de 15 pausas por hora, né? Então, se a gente pensar ali em 60 minutos, acontecem 15 pausas. Então, a cada 4 minutos, o meu paciente tem uma pausa. Então, é bem frequente, documentar, né? Isso, né? E a gente vê que os pacientes com maior peso, esse índice, às vezes, eles são mais altos. Então, não é incomum eu pegar no consultório 80 por hora, né? 60 por hora. Nossa, quase que não respira mesmo. Quase que não respira. E essa pessoa, ela tem um sono péssimo e a queixa é importantíssima. E a pessoa que toma remédio para dormir, ela vai para a clínica com o remédio dela? Vai. Se ela já faz uso contínuo dessa medicação, a gente vai manter, né? Não vai ser nessa noite que a gente vai tirar. As medicações indutoras do sono, elas podem sim aumentar o índice de apneia, né? Então, é um fator que a gente vai fazer o diagnóstico e a gente vai rever essa medicação ao longo do acompanhamento. Porque a gente sabe da associação da apneia com a insônia. Então, às vezes, eu tratando a insônia, esse paciente para de ter, ou tratando a apneia, ele para de ter insônia e logo ele consegue parar o remédio. Sim. Né? Então, a gente tende a não mexer com esse remédio se ele já é de uso contínuo. Agora, a gente não recomenda, se eu não durmo na clínica, eu vou usar o remédio para dormir naquele dia, aí não é o ideal. Entendi. E aí, a gente falou, né, do que é a apneia, tá, os sintomas, como que é diagnosticado e quais são as consequências, além do que a pessoa está sentindo. A principal correlação e a correlação mais forte que a gente tem, né, já de fator causal, são com as doenças cardiovasculares, né? E hoje eu tenho recebido muitos pacientes encaminhados dos cardiologistas, isso é ótimo, porque antigamente a gente ficava vendo aquele paciente que é hipertenso, sobe remédio, sobe remédio, sobe remédio, sobe remédio, e não consegue um bom controle pressórico.
a apneia do sono precisa ser vista nesse paciente, ela precisa ser investigada, porque a gente tem essa correlação com a hipertensão. E os desfechos cardiovasculares, por quê? Se naquele momento do sono, meu coração tinha que bater mais devagar, minha pressão tinha que abaixar, não, eu estou sobrecarregando ele, porque o coração ele faz o quê? O transporte do oxigênio. Se eu tenho menos oxigênio, ele tem que trabalhar mais para fazer o mesmo trabalho. Sobrecarregou Então, ali. Sobrecarrega ali e a gente tem esse desfecho cardiovascular pior. Então, a gente aumenta, assim, a dificuldade do controle pressórico, riscos de acidentes cardiovasculares, arritmias, né? Os próprios AVCs, tem toda essa correlação. E falando aí agora um pouco da obesidade e, né, da apneia do sono. A apneia do sono, ela tem uma correlação, hoje a gente já sabe, com a síndrome metabólica. E elas compartilham ali os sintomas mesmo, os sinais, né? Então, a gente tem o aumento do colesterol, a resistência à insulina, né? E a gente sabe que essa correlação existe. Então, hoje, já alguns trabalhos já fazem a correlação direta de apneia do sono ser um fator causal do diabetes tipo 2 e a gente saber que isso dificulta o controle glicêmico. E é uma coisa que eu falo para meus pacientes que é um ciclo vicioso. Quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não sei. Mas se você não corta esse ciclo, nunca vai ter um resultado 100%. Então, para a pessoa que está com obesidade, está fazendo tratamento, para a obesidade, se ela tem apneia do sono, ela precisa tratar a apneia do sono. Senão ela não vai conseguir ter um ótimo resultado na perda de peso, porque a apneia dificulta o emagrecimento. Dificulta, exatamente. E é muito ruim, né, ainda hoje, eu pegar a maioria desses pacientes, às vezes no momento de uma decisão mais drástica, que é a cirurgia bariátrica. Né? Eles acabam chegando no pneumologista para o diagnóstico de apneia no momento de um pré-operatório da cirurgia bariátrica. E por quê? Né? O paciente ele sempre é encaminhado para o pneumologista, porque a gente sabe que a apneia também aumenta o risco de complicação cirúrgica da bariátrica. Então, ela precisa ser tratada antes da cirurgia. Né? E nesse momento, o paciente acaba que já está um pouco decidido ali a fazer a cirurgia, então acaba que a minha intervenção, às vezes, não tem tanto impacto, né? Ele acaba usando o aparelho como uma obrigação, porque precisa para operar, mas também do outro lado, eu já tive alguns casos de sucesso aí, de pacientes que começaram a usar o aparelho, realmente confiaram na informação que eu falei e voltaram, assim, 2 meses depois com uma perda de peso super importante e esse relato de, meu Deus, eu não sabia o que era dormir, né? Agora eu malho, agora eu acordo cedo, eu acordo disposto e tudo isso foi em detrimento do tratamento da apneia. Então, essas pessoas até desistiram de fazer a bariátrica porque o tratamento da apneia foi a quebra desse ciclo, né? E isso é realmente muito impactante ali nesse momento que o paciente chega já para essa avaliação. Não, é muito importante isso que você falou, porque é igual você relatou agora, o paciente que vai no pneumo, no pré-operatório de bariátrica, ele tá indo lá porque ele é obrigado a ir em você. Ele não tá indo lá porque ele quer saber se o sono tá bom ou se não tá, se isso pode melhorar ou não a chance de perder peso. Ele tá indo lá porque ele precisa do seu laudo para operar. E é o que acontece também quando ele vai no endócrino. Quando o paciente a maioria, né, 99% dos pacientes que vão fazer bariátrica, eles vão no endócrino só para pegar o laudo. E aí eu posso falar 1 milhão de coisas, que ele pode tentar o tratamento clínico, que tratando a apneia ele vai ter mais chance de sucesso, mas na maioria das vezes, infelizmente, a gente não consegue convencer todo mundo. E é super legal você dar esses exemplos de pessoas que conseguiram, né, que não operaram. Lógico que não é fácil, né, não é todo mundo também que vai conseguir, mas eu acho que vale muito a tentativa. Com certeza. E nesse processo aí do pré-operatório, né, eu acabo às vezes ficando de megera aí, porque todo mundo, às vezes, a abordagem clínica, né, do nutricionista, do endócrino, do psicólogo, acabam não tendo tanto impacto ali, mas eu tenho que barrar esse paciente, né, e eu falo, olha, você precisa tratar. Então, se eu tenho diagnóstico de apneia do sono moderada ou grave, no pré-operatório de cirurgia bariátrica, esse paciente é obrigado a usar o aparelho pelo menos 30 dias antes do procedimento cirúrgico. Então, você tá atrasando a cirurgia dele. Exatamente. Ele vai pelo menos testar ali como isso pode impactar a vida dele, né? Isso não é porque eu sou ruim, tá? Não é porque eu sou má. Mas a gente precisa de tratar isso antes, por quê? Porque lembra que essa via aérea, ela tá frouxa, né? E aí,
o aparelho, que a gente vai falar agorinha, ele vai deixar essa via aérea mais estruturada, ele vai funcionar como uma academia ali para a via aérea, para no dia da cirurgia, né, acontecer tudo bem ali na intubação, né, porque é uma anestesia geral. Então, tem impacto ali e ajuda a evitar complicações intra- e pós-operatórias. Não, isso aí é super importante, tá prezando pela segurança dele também, né? Não é só porque você é chata. Sim. Eu tenho certeza que os cirurgiões devem ficar muito bravos. E os pacientes? E os pacientes mais ainda, né? Porque eles super reclamam, doutor, é muito laudo e não sei o quê, se alguém me barrar, eu vou perder o... Porque às vezes eles já vão... constar com a gente esperando o laudo, porque já tem a data até marcada praticamente, né? E sempre o pneu é o quê? Tem a polissono, então... É o que demora mais. Exatamente. Sim. Aí quando chega já tá com tudo pronto. Eu não acredito que você não vai me dar o laudo, vai atrasar minha cirurgia, vai vencer meus outros laudos. Então, não vamos deixar a polissono por último, gente. Vamos fazer ela primeiro. Porque daí se precisar tratar, você já trata e não atrasa nada. Sim. Está ótimo. Ô, Isabel, e como que a gente faz pra tratar? Porque eu fiz o diagnóstico e aí eu tenho essa dúvida. Eu preciso tratar a apneia e, assim, obrigatoriamente com os tratamentos que você vai falar, ou se eu fizer o tratamento para obesidade do meu paciente, ele perdeu uma quantidade significativa de peso, eu não preciso de tratar a apneia. Então, para a gente, né, entender o tratamento, a gente vai voltar naquela divisão entre leve, moderado e grave. A apneia leve, a gente sabe que a gente ainda pode ter uma tentativa das medidas comportamentais. Então, na apneia leve, eu posso sim realizar a perda de peso. A gente sabe que uma perda de 15 a 20% ali do peso corporal tem impacto na redução da apneia. A própria atividade física isolada, sem perda de peso, ela tem impacto no índice de apneia. A gente ainda não sabe bem ao certo esse mecanismo, mas talvez uma redistribuição da gordura corporal, uma melhora do tônus ali da via aérea, da faringe, isso pode contribuir ali para a redução a despeito da perda de peso, né? E existe também um aparelho intraoral. A gente sabe que para a apneia leve existe um aparelhinho que traciona a mandíbula ali para frente, bucomaxilo, o dentista que fazem a confecção desse aparelho, né? Isso já ajuda ali no ronco. Às vezes o paciente tem uma apneia leve, mas um ronco horroroso. Então, salva casamento. E aí, a gente usa isso para abrir aquela via aérea, né? É um mecanismo de ação ali, de tracionar um pouquinho a mandíbula e deixar essa via aérea. Se a gente está falando de uma apneia moderada, a apneia moderada tem um pouco ali de discussão, né? Se valeria a pena você tentar uma medida comportamental ou não. Isso depende um pouco do meu perfil do paciente. Por quê? Se eu tenho um paciente que é super sintomático, então ele tem sono o dia todo e a gente aplica escalas no consultório para isso, a gente tem um índice de apneia ou de sonolência durante o dia, né? O quanto isso onera o meu paciente e se isso tem impacto no dia a dia dele e até no perfil do meu paciente. Se é um paciente que às vezes está super disposto ali, né, já fui no endócrino, já peguei minha dieta nova e bora lá, então esse paciente a gente costuma dar uma oportunidade para ele testar ali as medidas comportamentais. Mas a gente fica com esse paciente bem perto, porque às vezes pode não funcionar. E aí o tratamento ouro é o CPAP, né? O que é o CPAP? E quando é grave, é obrigatoriamente? Obrigatoriamente o CPAP. Quando é grave, é obrigatoriamente o CPAP. E isso também é definido pelo índice de saturação, né? Quanto pior a minha saturação cai, mais chance da gente ir para o CPAP, porque a gente sabe que é mais grave esse distúrbio e ele pode fazer todas essas complicações. Então, o CPAP ele é um dispositivo que a gente usa para dormir, porque a apneia é do sono. Então, a gente não tem a doença acordado, né? E para a gente já estabelecer isso daí. É um aparelhinho que ele parece um aparelho de aerosol ali, uma coisa pequenininha, uma caixinha. E a gente usa uma mangueirinha e vai colocar como uma máscara ali, ou só no nariz ou no nariz e na boca. A gente tem uma infinidade de opções. De modelos, né? De modelos, porque às vezes o paciente já tem esse tabu ali da máscara que vai sufocar e tudo, mas hoje existe assim, é igual loja da Barbie, né? Tem vários tipos, então você pode escolher a que se adapta melhor a você. Daí pode testar uma, não gostou, testa outra Isso. também. Tem lojas altamente especializadas. E o CPAP, como ele funciona? Vamos imaginar que essa via aérea é uma bexiga que ela tá flácida ali, ela tá mole. Então, quando a gente vai esvaziando uma bexiga, ela faz até o barulhinho do ar saindo. Então é o ar passando por uma estrutura frouxa,
né? Isso faz o ronco e isso, naquele momento máximo de relaxamento, faz com que essa via aérea feche. Então, o CPAP, ele numa determinada pressão, e isso é individual, não tem uma fórmula, não tem um cálculo para determinar essa pressão. Essa pressão varia, então, de pessoa para pessoa. A gente vai colocar uma pressão positiva na via aérea e a gente vai fazer como se a gente estivesse enchendo o balão. Então, o balão, a gente vai enchendo até um determinado momento que uma parede não consegue encostar mais uma na outra. Então, o CPAP faz um ventinho ali na via aérea com uma máscara para estabilizar essa parede ficar durinha e a gente não conseguir colabar isso durante o sono. Então, é assim que o aparelho funciona. Ele empurra o ar para dentro da via aérea. Da via aérea, estabilizando essa parede da via aérea. Para não fechar. Para não fechar. Então, a gente encheu a bexiga ali até um determinado momento, por mais que você aperte, você não consegue encostar uma parede da bexiga na outra. Então, é a mesma coisa que faz com a via aérea. Por mais que eu tenha um peso no tórax, por mais que eu tenha um peso no pescoço, né, a gente não consegue colabar porque tem aquela pressão mantendo aquela via aérea aberta. Então, a gente não faz apneia, a gente não cai a saturação e a gente corrige a doença durante o sono. Acordou, tirou o aparelho, pronto, né, o tratamento foi executado durante o sono. E aí é onde a gente pega um pouquinho aí na adesão dos pacientes, né? O aparelho, ele tem um alto custo ainda no Brasil, infelizmente é uma realidade nossa. E o próprio sistema público de saúde ainda não tem centros, né, de diagnóstico e da própria polissonografia é um exame que onera um pouco. E o próprio aparelho, a gente não tem um programa de distribuição pública de aparelho aqui em Goiás. No DF até tinha, mas depois da pandemia acabou que ainda não voltou a funcionar, né? E os pacientes conseguiam pegar aparelho, hoje ainda não é uma realidade, então o custo é alto ainda do aparelho. A gente sabe disso. E além do incômodo, né? E aí é onde eu também sempre insisto um pouquinho com o paciente. Porque eu tenho paciente que às vezes usa uma noite e ama, né? E apaixona. E eu tenho paciente que às vezes tem muita dificuldade de se adaptar. Então, é só a gente pensar aqui. O aparelho ele vai tratar a doença durante o sono. Mas nada impeça que você use ele durante o dia até você se adaptar. Né? Então, ele pode ser usado durante o dia. Aí você vai sentar para ver um filme. Você pode colocar o aparelho para testar ali. Para a máscara ir se adaptando ao contorno do seu rosto, para você acostumar com o barulho, né? Com aquela sensação de ter algo ali no rosto. Para as sonecas durante o dia também pode ser usado. Ou até a máscara. Eu tenho uma paciente que ela colocava para acostumar enquanto ela ia limpar a casa. Aí ela colocava a máscara, ficava limpando a casa e logo ela acostumou, né? Porque eu sempre falo, a gente troca o colchão, a gente troca o travesseiro, às vezes a primeira noite não é boa. A gente estranha aquilo, então a gente tem que se adaptar. E a gente pode ir desensibilizando aí durante o dia, não tem problema. Até porque na hora que a gente deitar, a gente já tá adaptado com aquilo. Porque qual é o erro mais comum? Comprou, né? Nunca mais colocou, aí tá lá prontinho pra dormir, coloca. Pronto, a pessoa não vai dormir. Dá até um pânico, né? Dá até um pânico, vai ficar incomodando, né? Algo novo ali. Então, isso eu sempre pego bastante no pé, que é uma forma de desensibilizar ali o uso mesmo. Ótimo. Tem muita gente que se preocupa com o companheiro do lado também. Pelo barulho, existem aparelhos mais silenciosos que outros? É uma diferença de marca ou é mais ou menos a mesma coisa? O bom, né, do aparelho é que ele funciona como um ruído branco mesmo, é um ruído contínuo, né, então quem gosta ali do barulhinho do ar, do ventilador, com certeza vai adorar o barulho do CPAP. Eu sou dessas. Não sei se você já viu, tem um podcast no Spotify que chama Sons para Relaxar. Eu juro pra você, deve ter mais de 50 opções desses ruídos brancos. Aí tem ventilador, tem nave no espaço sideral, tem chuva caindo, tem o barulho do mar, tem... como que era muito engraçado? Era um negócio... sinos tibetanos. Meu Deus. E quando tá tendo festa no meu prédio, ao invés de perder o meu sono, eu ligo o ruído branco e é só sucesso. Então eu acho que eu seria uma pessoa que, se eu fosse companheira de alguém usando o CPAP, eu ia me adaptar super bem. Isso, o barulho não é a principal queixa, assim, até os próprios companheiros, e na verdade o oposto, né, porque às vezes o companheiro roncava muito,
Então coloca o CPAP e o barulho Fica muito melhor. agradável do que o ronco. Nossa, verdade. É um alívio, então. Um alívio. Então, em relação ao parceiro e os barulhos, não é a principal queixa. E os aparelhos hoje, eles sim são muito modernos, né? A gente tem vários aparelhos aí, a gente já tem associação com os umidificadores, então para esse vento não incomodar, né? Na hora que entrar ali na via aérea, principalmente quem mora aqui, né? Na região mais seca e tudo, então com certeza isso aumenta o conforto do paciente e não é uma queixa ali o barulho também não. E aí ele é portátil, porque eu tenho um paciente, inclusive, ele tem apneia, ele tem o CPAP, só que ele mora na casa dele, na fazenda, e tem dia que ele dorme na casa da namorada. Só que aí o CPAP fica só na casa dele, e ele dorme, 2 noites na casa dele. Não, esse daí é desculpa, porque são aparelhos portáteis, eles vêm com umas bolsinhas super discretas, assim, ninguém nem dá pra falar que é, né, que tá carregando um CPAP ali, e ele só não pode ser transportado com água, né, ali no umidificador, porque essa água pode escorrer e danificar o motor. Então, importante na hora que for transportar, tirar a água ali do recipiente, mas esse aparelho ele pode ir para qualquer lugar do planeta Terra que você for. Você pode levar ele na sua bolsinha ali, né? E usar. Então isso é interessante, né? Se você vai viajar de férias e tem apneia e usa o CPAP todo dia, você precisa levar. Precisa levar. Tá. Ou então você vai para o hospital, internar, fazer um procedimento também, né? Às vezes as pessoas esquecem. Mas são os 2 momentos ali que os pacientes acabam esquecendo de transportar, mas a doença, ela vai existir, né, durante o sono. Então, ela precisa do tratamento durante o sono. E esse exemplo que você deu do paciente que vai fazer cirurgia bariátrica, após a perda de peso, essa apneia desaparece e ele para de usar o CPAP? Isso pode acontecer, sim. Eu sempre uso também isso um pouco para reforçar ali a adesão, né, dos pacientes que têm obesidade. Porque a gente sabe que a obesidade, ela impacta diretamente na apneia. Então, se o meu paciente ele vai passar por um processo de perda de peso, com toda certeza ele vai ter alteração do índice de apneia dele. Agora, a gente tem que manter o segmento, que às vezes isso não acontece, né? Então, se eu tenho um paciente que tem um índice muito alto de apneia, às vezes, por mais que ele venha a ser uma pessoa, né, com um peso normal, um IMC normal, ele pode não ter curado totalmente 100%. Né? Ele pode continuar sendo portador. Mas a gente vê que na grande maioria das vezes a perda de peso nesses pacientes pode sim resolver o problema. Perfeito. Então a gente só não pode perder isso de vista, porque o que acontece? Ele perde o peso, o índice de apneia melhora, o sintoma melhora, não normalizou, não resolveu, ele parou de usar o aparelho, parou de fazer o segmento, então a gente acaba perdendo aí a oportunidade de manter o tratamento da doença, e às vezes mais pra frente ele vai ter ali o problema da descompensação da pressão, né? E a gente também tem a correlação da apneia com o avanço da idade. A gente sabe que mais velho, a nossa via aérea vai ficando mais frouxa, mais flácida. Então, às vezes, pessoas magras também têm apneia. Então, isso faz parte do tratamento, do segmento, detectar se essa pessoa tem algum sintoma, né, independente até do peso ali naquele momento. Ótimo, então que não pode abandonar o tratamento 100%, né, sem falar com o médico que está te acompanhando. E aí, só tem essas 2 opções de tratamento, o CPAP e o aparelho intraoral? Isso, além das medidas comportamentais. Que a gente já falou. De aparelho, é isso, né? E a gente até brinca. Qual vai ser a duração do tratamento, né? Se eu tenho um paciente ali que já chegou no peso e mesmo assim a apneia ainda tá importante. Então, tinha um chefe meu da residência que falava, até a ciência inventar uma coisa melhor. Então, a gente ainda não tem uma expectativa da retirada do CPAP. Se eu já consegui mudar, né, todos esses outros fatores, o CPAP, ele mantém o tratamento. Então, é um casamento ali de sucesso, né? Porque a gente não vai te acompanhar a vida inteira. Exatamente. E quais são os efeitos benéficos que o paciente sente na pele e os que ele às vezes não sente, mas que a gente consegue avaliar clinicamente depois que começou o tratamento? Quando a gente vai iniciar o tratamento, a gente aplica alguns questionários de qualidade de vida, né? Então, primeiro fator a melhorar é a qualidade de vida, né? E incluindo a qualidade do sono. Então, é um paciente que, quando ele tem sucesso ali, ele se adaptou bem ao aparelho, ele se adaptou bem à pressão que a gente prescreveu, né? E a gente conseguiu titular essa pressão direitinho, e ele começou a usar o aparelho, ele volta te amando. Meu Deus, eu dormi muito bem. Eu descansei, né? A minha noite foi ótima, eu tô muito disposta, eu já consegui
iniciar atividade física. Parei de ter dor de cabeça. Parei de ter dor de cabeça. Tem muito relato de irritabilidade, né? Diurna, aquela fadiga, aquele cansaço. Então, esse é o principal fator ali. E a sonolência também durante o dia, né? Às vezes é aquela pessoa que não pode sentar um pouquinho, ela já tá cochilando. Então, isso melhora do dia pra noite, literalmente, né? Com uma noite ali de tratamento, a gente já consegue diminuir esse índice de apneia com uma noite de uso e ao longo do tempo de uso de aparelho. Só melhora. Só melhora, com certeza. E as coisas que a pessoa às vezes não sente, né, entram ali nas doenças cardiovasculares mesmo e nesse impacto ali desse eixo todo que acaba atrapalhando por conta da dessaturação e então a pressão arterial, ela costuma ficar mais bem controlada. O paciente que tem diabetes tipo 2, ele consegue um controle glicêmico melhor, né? Então, a atividade física. Até o apetite durante o dia pode diminuir, né? A regulação hormonal fica toda diferente quando essa apneia não está sendo tratada. Então, são realmente inúmeros benefícios que às vezes ele não vai, né, se dar conta de tantos, mas que a gente sabe que realmente só tem coisa boa, né? Se for falar dos incômodos da máscara e tal, acostuma, dá um jeito de acostumar e daí os benefícios realmente superam muito esses incômodos. Sim, esses são os principais desfechos benéficos mesmo, e o grande impacto que a gente consegue ver que um diagnóstico simples, um tratamento simples, né, porque eu falo, não corta, não fura, não tem que engolir, né, não dá dor no estômago. Não vai dar dor no estômago. Então, não dá náusea, não dá, né, que às vezes a gente vê um monte de remédio Verdade. que dá um monte de efeito colateral. Você tem vários pontos a seu favor. Tá vendo? Então, isso pode sim transformar ali, impactar a vida daquela pessoa, com certeza. Então, é um reforço mesmo para a gente sempre pensar em apneia do sono para aquele paciente que está meio resistente e que está meio, né, parado ali, não consegue ir, não consegue voltar, não consegue dar essa virada de chave. Às vezes é uma medida simples, que não envolve remédio, não envolve outras coisas e pode sim ser essa viradinha de chave ali para ele ser adepto a outras coisas. E eu tenho, assim, uma dúvida frequente dos pacientes eu tô com apneia grave, preciso do CPAP, mas estou fazendo tratamento para perder peso. Mas é caro o CPAP. Se eu perder peso e não precisar mais desse CPAP, eu posso vender, ou aquilo ali é meu e nunca mais eu posso dar outro uso para isso. Tipo assim, entre aspas, eu perdi esse dinheiro. Não perdeu, né? O mercado do CPAP é super aquecido. Tem grupo de gente aí pra tudo que é lado. O aparelho, ele pode ser usado por outra pessoa, né? Existe um filtro ali que a gente consegue trocar. O que a gente não reaproveita é a máscara, né? Então, a sua máscara, ela foi de uso individual, né? Eu sempre falo, olha, se você comprar, e existe até o aluguel, tá? Lojas de produtos hospitalares, elas fazem o aluguel do aparelho. Então, você vai lá, compra a sua máscara, aluga, paga uma mensalidade para ter o aparelho. Então, o aparelho não é desperdiçado. Você pode anunciar aí na internet que com certeza... Bota na OLX que alguém vai comprar. Vai aparecer um comprador rapidinho pro seu aparelho. Que ótimo, isso é muito bom. Isabel, e eu tenho uma dúvida que as pessoas me perguntam também. Quando tá com a apneia grave e tal, tem o risco de morrer sufocado? Morrer dormindo, infartar dormindo? Porque é um medo... Tipo, real mesmo. E é real mesmo. A gente sabe que sim, índices de apneia muito graves com dessaturação, eles aumentam o risco de morte súbita. Isso é verdade, é um fator de risco, sim. É mais um motivo pra tratar, né, gente? Pelo amor de Deus, não tem desculpa mais. A gente já deu mil benefícios. Não existe mais desculpa. E como que a higiene do sono pode melhorar a chance da pessoa ter uma apneia do sono? Só dela ter, assim, um preparo para dormir, isso já faz com que ela tenha menos chance de ter apneia? Olha, não diretamente, né? A gente sabe que é um fator que é intrínseco mesmo, né? Então, se a gente tem alguma coisa que predispõe ali, seja o peso, seja uma conformação anatômica da via aérea, né? Seja a idade, então isso a gente não vai conseguir mudar, infelizmente. Agora, em relação à higiene do sono, a gente sabe que a higiene do sono, em alguns fatores, eles podem sim reduzir um pouco esse índice. Por exemplo, a ingesta de álcool durante a noite, a gente sabe que isso vai aumentar o seu índice ali durante a noite. Os remédios para dormir, a gente também sabe que isso vai aumentar a chance da gente ter apneia.
né? Então, dos fatores da higiene do sono, o que vai ter impacto é isso, no índice de apneia. Agora, para a gente ter uma boa noite de sono, com certeza, a higiene do sono faz parte, e a higiene do sono é hábito, né? Como tudo na vida, para a gente manter uma sequência ali, a gente precisa de hábito. Então, ter um horário programado para dormir, a despeito da sua, né, rotina, a gente sabe que hoje a gente anda super corrido com 1000 coisas, mas respeitar esse horário e saber parar ali naquele momento, isso ajuda, né, evitar ali a tela perto da hora de dormir, porque às vezes as pessoas vão mexendo no celular para a cama, né, e tudo. Luz branca, cheirinho, ruído branco, né, tudo que a gente ensina para o bebezinho ali serve para o adulto também, torna uma noite mais confortável, né. A entrada de luz no quarto, né, isso também vai ajudar ali durante o sono, e às vezes também a própria luz diurna, né, então ter esse controle ali, se o quarto não vai ficar muito escuro por muito tempo, né, para você não dormir mais do que o que precisa, ter um horário para acordar também faz parte de uma rotina ali do sono boa. Ótimo, perfeito. Porque tem muita gente que acha que, às vezes, só de ter uma boa higiene do sono, a apneia vai desaparecer. Assim, não é que é ruim, né? Não é que não vai ter nenhum efeito, mas o tratamento é mais específico que isso, né? Se você já tem esse diagnóstico. Sim. Isabel, então assim, a gente falou de como que diagnostica, como que trata, quais são os sintomas, e deixa pro nosso ouvinte que está escutando, que tem esses sintomas, uma mensagem final de como ele pode buscar um tratamento, qual que é o especialista que ele deve ir para tratar a apneia. Então, para a gente reforçar mais uma vez, né? Se você tem um sono ruim, né? Se você acorda muito à noite, se você sente que o seu sono não é reparador, se você se sente muito cansado durante o dia, com muito sono durante o dia. Esses são os sintomas que devem guiar a gente buscar ou não uma ajuda e um diagnóstico de apneia do sono. E, sobreposto a isso, se você é homem e se você está acima do peso, né? A gente sabe que esses são, sim, os principais fatores de risco. Os especialistas que tratam e acompanham a apneia do sono, eles são diversos. Inclusive, isso é menos uma desculpa aí para a gente tratar, né? O pneumologista, ele trata a apneia do sono, o otorrino trata a apneia do sono. E ali, paralelo a isso, a gente consegue ter o psiquiatra e o neurologista com auxílio. Porque, às vezes, o paciente vai no psiquiatra ou no neurologista para investigar uma insônia. E a polissono é feita, então ele detecta a apneia do sono. E encaminha para quem vai fazer o tratamento. Então, qualquer um desses profissionais está habilitado ali para o diagnóstico e até para iniciar o tratamento, porque isso é abordado durante a formação, né, dessas pessoas ali. E caso ele não tenha manejo do CPAP e do tratamento, ele pode encaminhar para alguém que consiga, mas o diagnóstico, com certeza, tem várias pessoas que conseguem fazer. E tem uma especialidade específica de médico do sono? Porque eu já vi algumas vezes essa diferenciação. Tem sim, é um fellow, né, é um ano a mais que algumas pessoas podem fazer, e são essas especialidades que eu falei, o psiquiatra, o neuro, ótimo, o pneumo e o otorrino. Aí eles podem fazer uma extensão nessa área. A medicina do sono. Ótimo. E tem algum filme, livro, podcast, série, alguma coisa de entretenimento que você recomenda pra gente, que pode ter ou não pode ter a ver com esse tema também, porque eu acho que deve ser um pouco difícil achar alguma coisa sobre isso. A gente tem umas curiosidades aí, né? Tem um americano que ele quebrou o recorde de mais noites sem dormir, né? Ele passou 11 dias e 25 horas acordado. Não é possível. 23 horas acordado. Não é possível. E aí, tem relatos na internet de que depois que ele quebrou esse recorde, ele nunca mais dormiu bem. Então, isso atrapalhou ali, ele sofreu de insônia. Só comprova que nós não queremos que ninguém quebre o recorde dele. Exatamente, por favor, vamos dormir bem. E tem um filme no Netflix chamado Awake. E é um filme apocalíptico aí que todo mundo perde a habilidade de dormir. Imagina o caos. Que pânico, é a coisa que eu mais gosto na vida. Exatamente. Então, esse filme é agoniante, mas a gente reforça porque a agonia de ninguém conseguir dormir e o quanto, sim, uma vida sem sono e um sono de qualidade fazem, né, total sentido pra gente manter tudo funcionando aí direitinho. Nossa, que legal. Eu achei que você não ia trazer nada pra gente. E você entregou tudo. Tá vendo? Isabel, conta pra gente suas redes sociais, onde que você atende, como que te encontra? Eu tô atendendo em Brasília, eu moro em Brasília, né? Eu tô com o meu consultório lá em Brasília. Tô com o Instagram aí agora, né? Isabel Tereza com Z, pneumo, então não vai ser difícil achar. E aí eu também tô trabalhando no SUS lá em Brasília, né? E a gente consegue
e sempre ajudando aí um pouquinho e buscando o diagnóstico aí dessa doença. E você atende online? Se alguém de Goiânia quiser. Atendo, também fazemos teleconsulta. Ótimo, então não tem desculpa também. Não. E a apneia do sono, com certeza, dá para ser aí vista numa teleconsulta, com certeza, né? A gente consegue fazer esse segmento. Ótimo. Muito obrigada, espero que você tenha gostado. E depois a gente vai reunir de novo para outros temas, que eu sei que na sua especialidade tem vários polêmicos que dá pra gente falar. A apneia tá super em alta aí, né, ultimamente. Então, a gente com certeza vai ter outros encontros. Muito obrigada pelo convite, eu adorei. Obrigada. E reforçar mais uma vez aí pra gente sempre lembrar da apneia do sono e não manter esse subdiagnóstico aí, gente. Vamos mudar essa realidade. Vamos. Exatamente. Gente, obrigada por ter ouvido até aqui. Dá um like se você gostou desse tema. Encaminha para quem você sabe que ronca e que dorme mal. E se inscreve no canal que daqui 15 dias tem episódio novo. Até a próxima.